bem-vindos ao canal Ativadores da Fé! E no vídeo de hoje abordaremos o tema o que a morte de Cristo Jesus nos proporcionou. E para iniciarmos falaremos sobre redenção. A morte de Cristo nos proporcionou redenção, ou seja, a libertação, a salvação. No grego, escrito lutron, literalmente significa resgate, preço de soltura ou preço de um resgate, que significa reabilitação, libertação, salvação, reparo. E nós outrora éramos escravos do pecado, vivíamos, aprisionados de grilhões esses de pecado, de coisas que nos faziam escravos, não escravos de nós mesmos, mas escravos daquilo que nos proporcionava prazeres momentâneos. E o Senhor Jesus Cristo, ele veio para que nós fôssemos libertos dessa escravidão, desses grilhões. E em 1 Coríntios 6, 20, nos diz assim. 1 Coríntios 6, 20, vocês podem estar nos acompanhando na sua casa, pegando a sua Bíblia, seja a sua Bíblia, impressa, ou se você estiver no seu trabalho, no seu local de trabalho, com a sua Bíblia no celular, que você venha nos acompanhar, ou estar escrevendo para depois estar meditando a palavra. 1 Coríntios 6, 20 nos diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós sempre pertencemos, nosso espírito pertence a Deus, mas nós, com a nossa natureza pecaminosa, decidimos, antes de conhecermos a Cristo, fazer a vontade do que nos que agradava a nossa carne. Então éramos presos dessa maneira, só que por meio de Cristo Jesus fomos livres e libertos. Ele comprou a nossa soltura através do seu sacrifício na cruz. E a partir do momento que nós aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos proporciona essa liberdade, porque a partir do momento que conhecemos a Ele, Ele nos proporciona isso. Porque a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo e reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, através do batismo, nós reconhecemos que Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que deu a vida por nós. Então Ele nos proporciona liberdade quando nós reconhecemos isso. E em Hebreus capítulo 9, verso 12, nos diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Através do sacrifício do Senhor Jesus, nós somos eternamente libertos. Quando nós queremos, quando nós buscamos isso, Ele nos proporciona isso, a libertação do pecado, a libertação desses grilhões que outrora vivemos aprisionados, que outrora vivemos ali cativo disso, quando nós não conhecemos o Senhor Jesus. Não que a gente não vá pecar quando a gente reconhece o nosso Senhor Jesus como Salvador, mas a gente não vai ser escravo desse pecado, a gente não vai viver cometendo esse erro continuamente, sempre. A gente vai saber que é errado, o Espírito Santo irá nos conduzir e nós iremos arrepender daquilo que a gente fazia. Então, pelo sangue que foi derramado na cruz, Jesus nos proporcionou essa libertação, essa redenção. E Ele é o nosso resgatador eterno. O Senhor Jesus é aquele que veio, que não tinha obrigação nenhuma de descer, mas desceu por nós, porque nos amava. Por meio da graça do Pai também, nós alcançamos esse direito, essa liberdade que o Senhor Jesus nos proporcionou. E há uma outra coisa que a morte de Cristo nos proporciona, é a remissão. E a remissão é um ato ou efeito de remitir. No dicionário Aurélio nos diz que significa perdão, remissão
significa perdão, de ônus ou dividida. Em Hebreus 10, 17 e 18 nos diz assim: E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Onde há remissão dos pecados, ou seja, onde há perdão. Quando nós nos arrependemos de fato e de verdade, o Senhor Jesus, Ele perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões. E Ele não vai apontar os pecados que outrora cometíamos, mas Ele irá nos fortalecer para prosseguirmos diante da sua presença, diante da sua graça, diante do seu amor. Então, remissão significa isso, perdão. O Senhor Jesus, Ele veio para te perdoar. A morte do Senhor Jesus te proporciona perdão, te proporciona remissão. Então Ele veio para te perdoar. Ele te proporciona isso. A partir do momento que nós nos arrependemos, Ele nos proporciona esse perdão. Quando vivíamos antes no erro e nos arrependemos verdadeiramente e não cometemos mais aqueles erros que cometíamos no passado, o perdão do Senhor Jesus vem sobre nossas vidas e nós conseguimos ser fortalecidos e nós conseguimos não praticar aquilo que praticávamos antes. E Jesus perdoa a dívida do malfeitor, um exemplo que tem na Bíblia sobre remissão. É o perdão de Jesus da dívida do malfeitor que se arrependeu, que está descrito no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 42 e 43. Nos diz assim: E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Estavam os três na cruz, Jesus e os dois malfeitores. E um desses malfeitores pediu, que o Senhor Jesus lembrasse dele no paraíso. Quando ele disse isso, ele demonstrou ao Senhor Jesus que ele estava arrependido. Então, a remissão, o perdão do Senhor Jesus desceu sobre a vida dele. E Jesus disse: te digo que ainda hoje eu te encontrarei no paraíso. Então, através do seu arrependimento e através do sacrifício do Senhor Jesus, que foi nesse dia aqui que está descrito na Bíblia, o Senhor Jesus proporcionou a esse malfeitor a remissão, o perdão pelos pecados que ele havia cometido aqui na terra. E o outro exemplo é a mulher adúltera, que está descrita em João, capítulo 8, no versículo 11. E disse ela: Ninguém, Senhor. Eu vou ler do versículo 10. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. Essa mulher era uma mulher adúltera e muitos ali estavam para acusá-la e queriam até apedrejar essa mulher. Porém, o Senhor Jesus, mais uma vez, nos mostra aqui, nessa palavra, que através da vida dele, através do sangue que foi derramado na cruz, a remissão veio, o perdão veio sobre a vida desta mulher. E ela foi perdoada pelos seus pecados. E o Senhor disse, o Senhor fez ela livre. O Senhor derramou a libertação sobre a vida dela. E ela foi liberta do cativeiro que ela estava antes. E o Senhor disse: vai e não peque mais. Ela foi perdoada, mas o Senhor ordenou: vai e não peque mais. Então, a partir do momento que nos arrependemos, não cometemos mais tais pecados, o Senhor Jesus vem, a remissão do Senhor Jesus vem sobre nossas vidas. Porque isso é uma das coisas que a morte do Senhor Jesus nos proporcionou. Glória a Deus. E aí nós vemos mais ainda a este respeito, dentro da palavra dele, além da morte do Senhor Jesus nos proporcionar tudo isso, o qual já foi mencionado. A morte do Senhor também Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo, nos proporcionou também nova oportunidade. Ou seja, o Senhor Jesus,
por meio da sua morte, nos proporcionou nova oportunidade, aplacando assim a ira de Deus, né? Ele como cordeiro imaculado, ele como aquele que nunca pecou, ele como aquele que decidiu sim andar em santidade diante do Pai, mesmo sendo ele Deus, ele se separou para que ele fosse perfeitamente aceito diante do Pai. Em Isaías 53, verso 10 até o 12, vai nos dizer assim: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Verso 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia, glória a Deus, né, por ele ter misericórdia de nós e ter enviado seu filho aceito, e seu filho ter sido forte o suficiente de ir até a cruz, de se entregar à morte por nós, assim aplacando uma vez por toda a ira do Pai, né? Romanos capítulo de número 5, versículo de número 8 nos diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Da ira de quem? Da ira de Deus. Porque se nós, quando inimigos, formos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória a Deus! Olha que lindo é o nosso Senhor exclusivo Salvador. Ele, de fato, se fez maldição, ele carregou as nossas dores, os nossos pecados, os nossos delitos estavam sobre ele. Mas isso não quer dizer que nós seremos livres totalmente aqui na terra, não. O Senhor nos deu livre-arbítrio de escolha. Por isso que, como já foi dito, né, apenas um bandido, um ex-bandido, um ex-arrependido recebeu a palavra. Hoje mesmo você estará no paraíso. E por que o outro não recebeu a mesma sentença? Porque o outro desprezou, né? Esse outro não quis se reconciliar, não quis reconhecer, né, o senhorio de Jesus Cristo. Mas, contudo, aquele outro foi salvo. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele nos deu essa nova oportunidade, a oportunidade, né, de sermos salvos por meio dele, né? O Senhor Jesus, ele aplacou a ira de Deus, sacrificando-se, né? Ele como sendo oferta imaculada, ou seja, sem mancha, sem pecado, sem defeito algum, foi aceito por Deus, por misericórdia, né, de nossa parte. Graças a Deus nós alcançamos essa graça por meio de Cristo Jesus. Bom, e nós temos mais ainda, né, a este respeito, o que a morte do Senhor Jesus nos proporcionou. A morte do Senhor Jesus nos proporcionou uma presença tremenda aqui nessa terra. E de quem é essa presença em qual eu estou falando? Essa presença ao qual eu estou me referindo é a presença do Espírito Santo de Deus. Imagina aí, a terceira pessoa de Deus aqui conosco, né, nessa terra, mesmo sendo assim pecaminoso, mas por causa do sacrifício dele foi tão perfeito que uma parte de Deus veio até nós, né, que foi o Espírito Santo há mais de 2000 anos atrás. O Espírito Santo se manifestou e nunca mais saiu, e só sairá quando sua igreja também se retirar desta terra aqui pecaminosa. Então, a morte do Senhor Jesus nos proporcionou e nos proporciona a presença do Espírito Santo. Todos aqueles quanto creem e de fato se santificam e de fato se preparam para assim o receber, certamente essa presença estará dentro de você. Bom, e o Espírito Santo estando dentro de nós, ele nos ajuda, nos guia, nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus, da justiça e do juízo de Deus. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos também capacitações para seguir adiante, né? Não que nós seremos semideuses ou deuses, não, de forma alguma. Nós recebemos uma ajuda extra da parte de Deus, porque sozinho nós não iríamos conseguir. Sendo carne, certamente nós inclinaríamos mais ainda para a carne. Bom,
João, capítulo de número 16, vai mencionar a este respeito. João 16, versículo de número 13, nos diz assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, essa é a presença da terceira pessoa na vida daqueles cristãos, na vida dos cristãos que de fato reconhecem o senhorio de Jesus Cristo e se submetem também à palavra de Deus. Amém? Então, nós temos ele aqui conosco, juntinho. Então, é necessário que nós venhamos nos inclinar para a palavra do Senhor, para que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós por meio do seu Espírito Santo, e ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que nós não sejamos bobos, né, de deixarmos a presença do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo somente, né, vagueando, pairando sobre as águas. Não, que o Espírito Santo venha estar dentro de nós dia após dia e que nós venhamos ter cuidado, zelo do templo para que ele não se desagrade e assim nos deixe. Então a presença do Espírito Santo é muito importante e é um dos motivos de que a morte do Senhor Jesus nos proporcionou a presença da terceira pessoa da Trindade aqui conosco. Glória a Deus. Bom, a morte de Cristo também, né, nos proporcionou a restituição da vida eterna. E o que é restituição ou restituir? É devolução de algo a quem realmente pertence, ou pagamento em dinheiro, né, para saldar o empréstimo, esse significado que eu tirei do Google, mas vou definir o primeiro significado, que é a devolução de algo a quem realmente pertence. E em Salmos 69 vai nos dizer o seguinte, Salmo 69, versículo 4 vai dizer assim: são mais que os cabelos da minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são os meus inimigos. Por isso, tenho de restituir o que não furtei. Bem, Jesus, a morte de Jesus, ele como disse, nos proporciona a restituição. Então, ele vai restituir aquilo em que nós perdemos, aquilo em que foi furtado, não pelo próprio Jesus, lógico, mas o Salmo está bem falando a respeito de algo que foi nos furtado lá no Jardim do Éden, quando Adão assim pecou, né? Adão e Eva pecou por desobediência, e como vai bem dizer lá em Gênesis 2, capítulo, versículo 17, vai dizer assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse foi uma ordem dada por Deus, né? Logo no início, muitos conhecem a história. Uma ordem que Deus deu a Adão para que ele não viesse comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente ele iria morrer. Então, sendo enganado, né? Eva sendo enganada pela serpente, comeu, ou seja, desobedeceu uma ordem de Deus, comendo do fruto que o Senhor ordenou que não comesse. Então, e consequentemente ela deu o fruto para Adão também provar. Então, consequentemente, a desobediência de ambos trouxe consequências, principalmente a morte. A morte recaiu sobre o homem até os dias de hoje, porque por consequência da desobediência de Adão e Eva, isso foi nos furtado. O poder da vida eterna que ambos tinham antes foi furtado. O homem passou ao quê? A morrer por conta da desobediência deles. Então, Jesus, ele nos proporcionou essa restituição, ele nos resgatou o poder, como já foi dito anteriormente, da salvação, né? Nos proporcionou aquilo que foi perdido por meio da morte de Cristo, foi nos restituído, foi devolvido novamente. Por quê? Porque a consequência disso trouxe ao homem
circunstâncias desagradáveis e até mesmo a morte, que é o que nós vivemos hoje. Mas, né, porém, a morte de Jesus Cristo, através da morte dele, agora fomos resgatados, né? A graça do Senhor Jesus Cristo recaiu sobre nós. O que é a graça? É o favor da qual nós não merecemos, mas pelo amor e a misericórdia de Deus recaiu sobre as nossas vidas, aqueles que o recebem, né, como o Senhor da sua vida. A graça dele nos alcançou e nos proporcionou o direito aí de restituição da vida eterna. E também a morte de Cristo nos proporcionou acesso ao novo céu e à nova terra. Oh, glória! A comunhão eterna com Deus, como vai dizer lá em Apocalipse 21. É um pouco extenso, mas eu não vou ler todo, que é do 1 ao 7, e você pode estar verificando em casa aí na sua Bíblia. Apocalipse 21. Vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada, como noiva adornada para o seu esposo. Eis aqui uma promessa para aqueles que têm Jesus, né? Recebe o seu sacrifício. A morte dele, a morte e ressurreição, logicamente, né, nos proporcionou uma nova morada além da terra, que é o lugar que antes, né, o homem havia, o paraíso, o lugar onde o homem tinha paz, o lugar onde a paz reinava, a vida eterna reinava. Como isso foi nos roubado, Jesus Cristo veio, nos restituiu e nos deu a chance novamente de ter esse jardim, o jardim, né, que foi perdido outrora. O Senhor, ele ainda continua a nos dar. Ele irá nos dar quando de verdade a gente o recebe, o obedece, como foi bem dito pela missionária, quando nós temos aí a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, que é que vai nos capacitar, vai nos mostrar a verdade acerca do Senhor Jesus, vai nos mostrar a verdade acerca do que realmente o significado da morte de Cristo tem sobre a vida daqueles que o recebem, como bem disse. Então, é necessário que nós nos dispusemos a conhecer essa verdade, porque enquanto nós não conhecemos a verdadeira verdade, estamos cegos para qualquer outra coisa, menos a verdade. Então é o Espírito de Deus que vai abrir os nossos olhos, o Espírito Santo que vai nos mostrar e vai nos guiar aquilo que a gente não vê. A gente não viu aí no paraíso para crer. A gente não viu, a gente apenas sabe por meio do quê? Da palavra de Deus, por meio da verdade da palavra de Deus. Então, é necessário crer. Crer sem ver. Se nós estamos aqui pregando para vocês, é porque primeiro a gente cremos. Primeiro o Espírito Santo falou conosco para que os nossos olhos fossem abertos para essa verdade. E essa verdade que ele quer também mostrar para você. E talvez você até tenha um conhecimento disso, porém ainda continua em cima do muro, né? Ainda não se decidiu de fato, de verdade, porque existem muitos crentes dentro das igrejas que estão cegos, né, para a verdade de Jesus. Talvez até duvida aí de que ele realmente, a morte dele pode restituir a vida eterna. Talvez até não acredita que haverá um novo céu e a nova terra, mas isso é para quem crê. Então, o Senhor te convida nesse dia para crer no poder da morte de Cristo, no poder da morte, naquilo que através dela pode ser restituído para a vida daqueles que o aceitam de fato e de verdade. Então seus olhos irão ser abertos para a verdade do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém.